Eu gostaria que você, então, abrisse a sua Bíblia para a nossa reflexão hoje, no Evangelho de João, capítulo número 2. Evangelho de João, capítulo número 2. Quero dar os parabéns aos irmãos que estão aqui, porque uma noite fria, né? Mas firmes estão aqui conosco, e os irmãos que estão em casa também nos assistindo. Mas essa semana eu, como carioca catarinense, terça-feira estava... Parabéns aos homens que vieram aqui, porque, meu Deus, terça-feira estava difícil. Muito bem. Evangelho de João, capítulo número 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Até este versículo número 3, eles não têm mais vinho. É um casamento singular. Única vez que se fala na Bíblia sobre uma festa de casamento. E pelo que a gente entende aqui, segundo os comentaristas, primeiro, José já teria falecido, porque só fala de Maria e os discípulos. José, seu esposo, deve ter falecido muito cedo, porque nós não temos relatos dele depois na vida de Jesus. Mas, provavelmente ele já não estava mais na face da terra. Segundo, Maria era conhecida ou do noivo ou da noiva. Nesse casamento, ou Maria conhecia ele ou conhecia ela, não sabemos, e ela foi convidada, e extensiva a Jesus e os discípulos. E aconteceu uma coisa interessante naquela festa. Na cultura judaica, isso era muito importante. Faltar o vinho num casamento seria desagradabilíssimo, algo assim vergonhoso. Na nossa cultura, nós não temos isso, mas lá, na cultura deles, seria uma reprovação, já começaram mal esse casamento. E o noivo, a noiva, chegaram perto de Maria e disseram: olha, o vinho acabou. Não sei se eles esperavam o número de convidados, vieram mais do que esperado, mas ela então vai até Jesus. E ele então faz esse milagre, no qual nós estamos aqui relatando. Mas eu não queria falar tanto do milagre da transformação da água em vinho, mas a presença de Jesus no casamento. Isso que eu queria falar nessa noite. Domingo passado, nós comemoramos o Dia dos Pais. Eu, domingo passado, preguei esse mesmo sermão lá em Niterói, na Igreja Presbiteriana do Paraíso, que eu sou colaborador. Lá, uma vez por mês, eu prego nessa igreja. É uma igreja pequena nossa, tem 70 membros, somente um pastor. E acho que já tem uns 10 anos que eu, uma vez por mês, vou lá. Então eu falei, naquela ocasião, para os pais, Dia dos Pais. Eu gostaria de hoje falar aos pais e às mães que aqui estão, e os noivos que vão casar. Aqui temos vários pretendentes a casamento. E temos outros que espero que logo, logo também entrem nessa fila aí de noivos, né, de pretendentes de casamento. Então eu gostaria de falar isso. Claro que também a todos os outros que aqui estão, aqui presentes. Primeira coisa importante não existe tamanho único para as famílias. Se houvesse um clichê, alguma coisa que a gente pudesse encaixar, seria bom, mas não existe. Cada casamento é um casamento, cada família é uma família, porque trazem consigo histórias diferentes. Ele vem de um relacionamento, ela vem de outro, de histórias totalmente diferentes. E aí se unem na vida conjugal e começam um casamento. Então não há um padrão único de casamento. Não há um modelo, você faça isso que vai dar certo o teu casamento. Não, cada casamento tem a sua história, tem toda a sua caminhada. A nossa vida é feita de etapas. Nós estamos no ventre materno, Renata está aí, nossa representante, nascemos, nos tornamos criança,
adolescentes, jovens e adultos. Então, nós vamos passando por essas etapas. E o tempo passa muito rápido. E nós precisamos, então, aproveitar bem o tempo, a cada momento, naquilo em que vamos caminhando. Mas gosto muito dessa frase que eu vi em uma certa ocasião. Envelhecer é inevitável. Ficar velho é opcional. Não podemos perder os nossos sonhos. Vou repetir essa frase, que essa frase é boa aqui para a turma que está na minha faixa etária aí, né? Homens e mulheres, envelhecer é inevitável. Ficar velho é opcional. Não podemos perder os nossos sonhos. Os seres humanos envelhecem quando os lamentos são maiores do que os sonhos. Grave isso. Quando os lamentos são maiores do que os sonhos. Então nós precisamos continuar sonhando. Eu ontem fiz 51, 71, e ontem eu completei 71 anos. Alguém perguntou se ficou chocado? Não, eu fiquei chocado quando fiz 70. Mas 71 já entrei na fase dos 70, então eu já estou tranquilo. Mas é inevitável que isso aconteça. E nós vamos tendo características da idade. Nos homens, nas mulheres, isso acontece. Mas ficar velho é questão de opção. O que eu tenho que trabalhar é a minha mente. Eu não posso me deixar me dominar pelo tempo. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar a minha mente para não envelhecer e continuar com os meus sonhos. Eu tenho sonhos. Aos 71, quero sonhar muito, sonho muito. Existem coisas boas que surgiram nessa minha caminhada. Eu tenho um príncipe de 10 anos. Olha, esse menino me dá vida. Hoje nós saímos juntos, nós fomos almoçar juntos, fomos lá no restaurante da polícia, almoçamos lá, conversamos. E eu fiz questão de dar um abraço bem gostoso nele, e disse assim: eu te amo muito. Eu te amo muito, você é uma pessoa muito importante na minha vida. Vovô gosta muito de conviver com você. Isso é importante, isso. E ele começa a fazer os cálculos, Hoje ele saiu com uma brincadeira: vou fazer 18 anos. Aí eu falei: opa! E ele começou a brincar como se fosse 18 anos. Eu falei: quando você tiver 18, eu vou estar com 79. Então nós temos que sonhar. Sonhar com nossos filhos, sonhar com os nossos netos, sonhar conosco mesmo. Eu tenho sonhos. Tem viagens programadas até não sei quanto. Vários passeios que eu gostaria de conhecer. Eu gostaria de conhecer o Rio Amazonas. Qual brasileiro não tem o prazer de conhecer o seu principal rio? O Rio São Francisco é da integração nacional, mas o Rio Amazonas é o maior rio de águas, que deve ser lindo. Um dia eu quero ir lá. Olhar aquela beleza que Deus fez e nos concedeu. E assim cada um tem que ter os seus sonhos, caminhando na vida, sonhando com a vida, não ficando olhando para as coisas ruins e ficando lamentando. Isso é ruim, péssimo. Eu não gosto de ficar ouvindo conversas, falando coisas negativas. Pessoalmente eu me arrepio. Porque nós não precisamos disso. Nós temos tantas bênçãos, tantas coisas boas. Se ficarmos com a nossa mente só em pecuinhas, em coisas ruins, isso é mal para nós. Adoece a alma, adoece o corpo, adoece a fé. Nós temos que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e olhar esses desafios, olhar esse horizonte diante dos nossos olhos. Por isso, é inevitável, envelhecer é inevitável, mas ficar velho é opcional. Os seres humanos envelhecem quando os lamentos são maiores do que os sonhos. Os lamentos são maiores do que os sonhos. Eu pedi para colocar no nosso boletim uma nota de falecimento da minha sogra, mãe da Sandra,
que faleceu agora no final de julho, aos seus 90 anos. É claro que no último ano ela estava com Alzheimer, já não conhecia mais ninguém, mas eu conhecia, eu sabia quem era. Há 13 anos atrás, quando ela estava aqui comigo, no falecimento da Sandra, ela disse uma coisa: quando eu morrer, você pode fazer o meu sepultamento? Eu disse assim, claro. A senhora vai viver muito ainda. Tinha esse compromisso espiritual. E aconteceu um dia. E lá fui eu para Brasília. E eu falei, eu não quero vir aqui falar de tristeza, eu vim aqui falar de alegria. Porque ao olhar para essa pessoa, eu vejo uma pessoa alegre, que participou da igreja, cantou no coral, era membro da SAF, ativa na igreja, gostava de costurar, gostava de cozinhar, sonhava. Então ela não envelheceu. É isso que eu queria dizer isso aos pais que aqui estão, às mães, aos jovens. Porque tem jovens, às vezes, que já são mais velhos do que a gente. Porque perdem a perspectiva da alegria. Mas uma coisa também eu aprendo nas Escrituras, que quando começamos a lamentar, porque há o pecado que entra na nossa vida, e o pecado é a raiz de todos os males. Nos diz a palavra de Deus, é o pecado que nos leva a perder a visão de Cristo. É o pecado que nos leva a nos afastar da graça. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Na nossa caminhada espiritual, no nosso dia a dia. Uma coisa que eu queria dizer aqui aos homens, isso é para os homens, as mulheres estão dispensadas. Um grande erro nosso é querer ser servido e não viver para servir. Ana, controla já o teu príncipe aí, porque às vezes os homens gostam de pedir coisa. Ana, vai lá pegar um copo d'água para mim. Ana, vai pegar o sapato. Ana, vai pegar isso. Ô, Ana, não costuma mal não, hein? Homens, nós vivemos não para ser servido, mas vivemos para servir. Vivemos para servir. E isso na vida conjugal é muito importante. Esse mesclado, né, de um e o outro servirem. Isso é maravilhoso na vida conjugal. E no casamento é muito importante. Mas às vezes no casamento o vinho acaba. É o que aconteceu nesse casamento aqui. O vinho acaba. Por que o vinho acaba num casamento? Pelas palavras duras que muitas vezes os cônjuges transmitem um ao outro. Especialmente dentro de casa. E temos que nos esforçar para que o vinho não acabe no nosso casamento. Que o vinho não acabe no nosso casamento. Um erro na vida conjugal é achar que sempre o outro precisa mudar. O outro precisa mudar. E como alguém já disse, quando eu falo assim, tem 3 que apontam para cá, né? Isso é um problema na vida conjugal. Achar que sempre o outro precisa mudar. Ela precisa fazer isso, ela precisa daquilo, ela precisa... Não. Nós todos precisamos mudar. Eu olho hoje com 71 anos, como eu preciso mudar em muitas coisas. E como eu tenho que me policiar na minha vida, na minha caminhada, na minha jornada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo número 15. Provérbios, capítulo 15, versículo número 1. Deixa eu ver. Tá igual a minha aqui. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha que provérbio maravilhoso para o nosso comentário aqui. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Suscita a ira. E esse é um dos motivos que gera o casamento acabar o vinho. A leveza de uma vida. Os atritos, as dificuldades, as palavras, vamos se machucando. E isso vai gerando o quê? Até acabar o vinho. E quando isso acontece, muitas coisas desagradáveis ocorrem. As palavras duras prejudicam muito a vida conjugal. Eu e você, nós precisamos medir as nossas palavras.
Porque as palavras duras ferem as pessoas. E quando as pessoas são feridas, é difícil restaurar aquilo. É difícil restaurar isso. Não é impossível, mas é difícil. Por isso é necessário, dentro do meu lar, eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Porque a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Eu, certa ocasião, lá em Niterói, eu vi uma palestra muito interessante, aquela passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos. Lembram disso? Na Quinta-feira Santa, Jesus lavou os pés dos discípulos e Pedro, como sempre, aquele espoleta do grupo, né? Ele disse, não, eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés, porque isso era um trabalho de um escravo, e ele não queria que isso acontecesse. Mas aí Jesus disse, se eu não tiver parte, você não faz parte comigo. Então aí Pedro disse assim, Senhor, então lava minha mão, meu pé, me lava todo. Jesus disse, não, só precisa ser lavado os pés. E aquela palestra ficou no meu coração. Ele disse o seguinte, é muito fácil lavar os pés dos outros, fora de casa. Mas é muito difícil lavar os pés da pessoa dentro do lar. O que ele quis dizer? É muito fácil eu tratar bem as pessoas lá de fora. É difícil tratar bem as pessoas dentro de casa. Porque em casa nós convivemos 24 horas, pelo menos, ou maior parte do tempo, e temos as nossas dificuldades. Muitas vezes acordamos meio azedo, ou vamos dormir meio cansado. Então tudo isso gera o vinho acabar. Isso gera destruir um sentimento, apagar aquele fogo do casamento que nós precisamos cuidar. Todo casamento, aliás, eu queria dizer aqui uma coisa importante. Todo casamento, o vinho acaba. Porém, se Jesus estiver no casamento, a segunda etapa é melhor do que a primeira. Pense comigo. Todo casamento, o vinho acaba. Mas, se Jesus estiver no casamento, a segunda etapa é melhor do que a primeira. É melhor do que a primeira. Por que isso? Porque Jesus dá sentido na vida conjugal. Jesus nos mostra o perdão. Jesus nos mostra a caminhada. Jesus nos mostra que existe a segunda etapa. Segunda etapa. Quando eu faço casamento, eu gosto muito de dizer que casamento é formado de 2 verbos: perdoar e saber pedir perdão. Isso é fundamental. Perdoar e saber pedir perdão. Perdoar é algo que Jesus nos ensina. E saber pedir perdão também é o Cristo que nos ensina. Porque nós, seres humanos, somos arrogantes, somos prepotentes, somos autossuficientes. E nós precisamos aprender com Jesus, que passou situações dificílimas na sua vida. E lá na cruz do Calvário, naquela situação que eu acho que se eu estivesse ali no lugar de Jesus, eu estaria muito bravo. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na vida conjugal, eu preciso aprender a pedir perdão e perdoar. Pedir perdão e perdoar. Assim eu estou renovando o meu vinho na vida conjugal. Assim eu estou fortalecendo meus laços na minha convivência, na minha caminhada dentro de casa. Dentro de casa. Essa frase que eu ouvi também é muito interessante. Use palavras boas em vida. Faça elogios em vida. E não depois da morte. Como isso eu tenho ouvido bastante isso. Faça elogios em vida. Diga coisas boas. Semeie a verdade, o amor, que é um desafio na vida de um casal. Muitas vezes nós passamos tanto tempo de falar, eu te amo. Eu te amo. E às vezes até a gente fala isso na casa, a pessoa fica
que houve? Nada, eu só estou dizendo que eu te amo. E nessa minha caminhada com o meu príncipe, que eu estava falando, eu levo ele ali no colégio todo dia. Quando eu estou aqui, né? Eu gosto de dizer para ele, eu te amo. Vovô te ama. Deus te abençoe na aula de hoje. 6h30, vovô está aqui para te buscar. Diga coisas boas. Elogie. Eu sei que nós, seres humanos, temos dificuldade disso. Eu vejo por mim. Sou o primeiro a ter essa dificuldade. Eu fui criado por um pai maravilhoso, que deu a vida toda pelos 4 filhos que teve. Mas meu pai era um pouco, em termos de dia a dia, ele era sempre um pouco reservado, a palavra que eu usaria. Quando eu me converti, com 16 anos, eu vi um sermão, e lá ele falava sobre a necessidade de nós amarmos e beijarmos os nossos pais. E eu comecei a beijar o meu pai, eu acho que eu me lembro assim, com 16 anos, em qualquer lugar. E ele no início ficava meio assim, nós estamos no meio da rua, na rua principal lá de Niterói, tchau pai, beijo. Até que ele aprendeu que isso é normal, que isso é lindo. Eu sei que na igreja tem esse costume, nós nos cumprimentarmos, e lá havia um presbítero que abraçava, é o Nelson aqui da nossa igreja, e beijava, o Nelson beija todo mundo, né? Homem, mulher, e papai ficava assim meio, o Odenir, é o pai do Jader, quem não conhece. Falei, pai, mas esse é o jeito dele. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai praticar esse ósculo santo sempre, mas sabe, dentro da nossa casa, dá um beijo no teu pai, dá um beijo na tua mãe. Mas eu já tenho 30 anos, ótimo, é a melhor maneira de começar. E assim aos 16 eu comecei a fazer isso, e eu tenho certeza que foi muito importante quebrar essas barreiras que nós muitas vezes criamos, e que são barreiras humanas, não são nada princípios da palavra de Deus. Por uma vida mais leve, essa é a minha oração. Por uma vida mais leve, é o que eu quero desafiar a você aqui nessa noite. Por uma vida mais leve, dentro do seu lar. Não queira que comece com ela, tem que começar por você. Se começar em você, o vinho não vai acabar. Pelo contrário, o vinho vai se renovar, porque Jesus renova esse vinho nas nossas vidas. Eu vejo aqui futuros casais e pessoas que eu vivi 35 anos com a Sandra, que aqui todo mundo conheceu bem. A vida conjugal também é assim, tem uma passagem. Tem aquela primeira fase ali de lua de mel, depois o casamento entra num processo de amar verdadeiramente. Amar verdadeiramente. É assim a vida. Eu me lembro um ano muito difícil, a nossa aqui, eu e dela, foi em 1990, nós resolvemos comprar um outro apartamento, estávamos duríssimos. Finanças é uma coisa que também prejudica o casamento. E aquele ano estava terrível, nós estávamos muito apertados. E isso às vezes prejudica o casamento, prejudica a diminuir o vinho. Mas de maneira nenhuma uma palavra estava no nosso vocabulário. Chamava-se divórcio. Passamos momentos difíceis, ultrapassamos isso. Muitos anos ainda caminhamos juntos, até 2013. Mas o vinho se renova, porque Jesus está ali conosco. O vinho se renova. A vida muda, né? Nós somos casados aqui, vejo casais que já estão com quase 50 anos de casado. Mas o vinho vai renovando, né? Rita e Ronaldo. Não digo que vocês estão com 50, tá? 53, olha, aqui temos um exemplo, 53 anos, o vinho se renovando, né, Ronaldo e Rita? Porque Jesus está lá. Jesus está lá.
Então, eu queria deixar essa palavra com todos que aqui estão. Por uma vida mais leve. Por uma vida mais leve, em todo sentido. No trabalho, dentro de casa, na convivência. Por uma vida mais leve. É possível? É possível, sim. Nós não podemos perder os nossos sonhos. Perder os nossos sonhos é perder a perspectiva de uma vida mais leve, alegre e daí por diante. Estou aqui diante de um professor que trabalha com pessoas. Quando eu vejo aquelas aulas que você dá para o Deodoro e para o Valdir, que sonhos você está dando para eles, né? Que sonhos importantes isso. Por uma vida mais leve. Que Deus te abençoe. Que quando eu voltar aqui no mês que vem para pregar, você me diga: olha, Romualdo, aquele seu sermão me desafiou a ter uma vida mais leve e ter mais Jesus na minha vida. Que Deus assim o abençoe. O que eu estou falando aqui é um grande desafio para a minha vida. Não é fácil o que eu falei aqui hoje. Eu tenho essa responsabilidade de também praticar isso no meu dia a dia, nas minhas lutas, na minha caminhada, porque Jesus está conosco e o vinho não acaba. Que Deus assim nos abençoe. Amém.